A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista na SMV Brasil, essa iniciativa da Clint em parceria com a AAA Inovação, com a Nelway, com a Pessoalize. Meu nome é Lucas Lima, eu sou o CEO da AAA Inovação. A gente usa o nosso espaço, o nosso hub para entender inovação, para espalhar inovação, para entender a complexidade do mundo, entender o que estão fazendo por aí, para a gente traduzir isso para você aplicar no seu dia a dia, na sua empresa também. E aqui no SMV Brasil, a gente traz os especialistas, quem está colocando a inovação na prática, quem está à frente, às vezes, do seu tempo, até no seu mercado, para compartilhar as especialidades, para compartilhar as experiências, para compartilhar o que tem funcionado e o que não tem funcionado, que também é importante. E hoje eu tenho o prazer de receber a Mariana Bernardo, que é uma das responsáveis pela área de Open Innovation da Ambev, e também foi Community Manager, né? E a gente quer explorar um pouquinho, Mariana, o que você tem feito por aí, como estão as coisas do seu lado, e como quem está assistindo a gente aqui, especificamente da área de indústria, pode aprender com vocês. Então, é um prazer. Obrigada, Lucas. É um prazer enorme estar aqui com vocês também. O que eu tenho feito, acho que como qualquer pessoa que também trabalha na área de inovações, né, tá uma correria, né? Então, a gente está se descobrindo, aprendendo, mudando. Eu acabei falando um pouco antes da gente começar aqui, está tendo umas mudanças ali de caixinha, antes era Community Manager, agora está tocando mais a área de ecossistema, área de Open Innovation. E só para vocês terem um pouco a ideia assim, do background, né? Eu estou há quase 2 anos aqui na Ambev, na área de inovações, né? Acabei entrando em Analytics, depois vim fazendo muito mais análise de dados, alguns projetos em particulares para dentro da companhia, e agora há quase 2 anos no time de inovações, interagindo muito com o ecossistema, né? Aprendendo com o ecossistema, aprendendo até mesmo com vocês, Lucas, gosto bastante do conteúdo de vocês aí do AAA, e também dando esse give back para o ecossistema, né? A gente vê que hoje, por mais que a gente tenha começado um pouco antes essa nossa jornada de transformação digital aqui na Ambev, e a gente tem parceria com bastante hubs, ecossistemas, e a gente consegue ver que a gente consegue acabar trazendo esse give back e ensinando um pouco mais para as corporates que estão começando ali, aprendendo, e é sempre um prazer participar e poder contribuir com o que a gente pode. Que legal, que massa saber que a gente está conseguindo contribuir aí com o que vocês estão vivendo também. E Mariana, a gente conversou antes um pouquinho e eu fiquei fascinado com Bom, a gente sabe o tamanho da Ambev, né? E daí quando a gente fala de inovação, a gente costuma falar de inovação como cultura, como essa transversal que tem que englobar todo mundo, que tem que englobar várias áreas, que tem que estar em todas as frentes, e a gente vai abordar um pouquinho mais de tecnologia hoje, mas a gente está falando de pessoas também, a gente está falando de novos negócios, a gente está falando de comportamento humano, e você comentou por cima das várias áreas hoje, como você está na área de mais próxima à tecnologia, para Open Innovation, mas que a Ambev como um todo, a nível Brasil, América Latina e mundo, tem muitas frentes de inovação, né? Você consegue compartilhar um pouquinho do tipo, como é trabalhar num time que hoje é tão grande e como você contribui, do que você está olhando para a inovação da companhia como um todo? Claro, nossa, é legal. Na verdade, o time não é grande, né? Mas a estrutura como inteira é muito grande. Então, são times que têm seus focos, né? Que nem eu falei um pouquinho para ti antes, eu acabo estando no time de Tech Innovations, né? Então, são inovações mais voltadas para a área de business, né? Então, tentando suportar e resolver esses desafios que a gente encontra hoje e tentando também fornecer essas ferramentas, que nem a gente falou, né? Inovação não começa sem começar pelas pessoas. Então, a gente consegue levar essa cultura interna para dentro da companhia e não fazer com que inovação seja apenas um departamento ou em algum canto, mas sim, cara, permitir todas as ferramentas possíveis para que todos possam ter acesso a isso, né? E tá em um time que tem apoio de outros times, como os IEX e Tech, trocar essas informações é algo que só agrega, né? Quanto mais tu acaba trocando e conversando com o pessoal, mais tu acaba aprendendo. E por isso também, eu, como hoje parte do time de Tecnologia, a gente foca muito no ecossistema.
Então, cara, como Open Innovation, a gente sabe quais são os benefícios de trabalhar com agentes externos e não fazer aquele P&D tão quadrado que era muito utilizado na indústria antigamente, né? De não, eu tenho uma caixa preta, vou resolver ela, vou continuar seguindo ela e vou manter em sigilo confidencial, né? Não, é um pouco mais diferente. A gente, cara, expor os problemas que a gente tem, os desafios, e como a gente pode utilizar o ecossistema, que também está se desenvolvendo, que também está aprendendo, que também está crescendo, né? Porque no final, cara, todo mundo é Brasil, e a gente está vendo essa comunidade empreendedora crescendo cada vez mais. Como a gente pode utilizar esse meio externo, esse ecossistema, para a gente acabar diluindo esses riscos, né, desses projetos, porque o P&D interno acaba levando muito mais tempo, né, para ser feito, muito mais pessoas, diluindo esses riscos, acelerando o processo e também evoluindo com o ecossistema, né? Então, acaba sendo bastante isso, tocando também alguns projetos que a gente está estruturando um pouco melhor, como as aceleradoras, como essa presença em eventos, que também é importante para a gente, né? Porque no final a gente também vende cerveja, a gente está presente, mesmo se a gente não fosse pegar a inovação, a gente já estava presente nesse ecossistema, né? E bastante forte com o produto e com marca. Então, é um pouco mais essas conexões, tanto externo como interno, que a gente acaba fazendo nessa parte de Open Innovation, né? E principalmente o estado da arte de qualquer artigo mais científico ou pesquisa mais científica, que são as universidades, né? Que são onde estão os Sim, legal. Vocês estão conectados com o acadêmico também. Não, com certeza. A gente tem um challenge que é direcionado inteiramente para acadêmico. Muitas pessoas podem até falar que é um hackathon, só que a gente tenta transformar isso de uma maneira um pouco diferente, que é o nosso Ambev Innovation Game, que é onde a gente abre para todas as universidades. A gente acaba tendo mais de 1.000 inscritos, sempre universitários, muito, muito bem qualificados. A jornada com eles de mais de um mês, só interagindo, tentando construir alguns juntos melhor, tentando trazer o máximo de experiência para eles e conectando eles com outros jovens ao redor do Brasil, né? Então, com certeza, essa parte de universidade é o primeiro ponto de contato, às vezes, de talentos com a companhia, né? Que legal, que legal. Que legal que vocês têm essa cultura já bem clara para vocês. E até para quem está assistindo a gente, é legal até fazer essa ponte. Assim, a gente falou vários termos que às vezes podem parecer complexos. Antigamente, a gente pode dizer que uma área de inovação ela era relacionada quase à invenção, né? Então, os times de P&D tinham essa responsabilidade, esse peso de falar assim, não, vou fazer pesquisa e a gente vai desenvolver em casa. E esse processo, que é muito diferente do processo que a gente vê hoje nas startups, que é um processo de você fazer testes rápidos, levantar hipótese e colocar no mercado, às vezes levavam muito tempo. Então, é importantíssimo ainda, mas quando você vem para uma área de Open Innovation, quando você está vendo, é muito com essa cabeça de, cara, nós somos gigantescos, nós temos recursos, nós temos pessoas, mas também tem muita gente fazendo muita coisa boa fora da Ambev. E hoje você, pelo que eu entendi, você está muito bem conectada com essa comunidade e também muito bem atenta ao que está sendo desenvolvida por outras startups, por universitários, outras pesquisas que estão sendo feitas para fazer essa incorporação dentro da Ambev. E aí eu quero tocar num ponto que tem nessa jornada a gente tem esse passo de você identificar o que pode ser importante lá para os seus times, e é claro que esse matchmaking aí, ele é um processo também, mas quando o match acontece, como é esse processo de falar, gente, a gente tem essa nova tecnologia, mas a gente precisa também mudar padrões de comportamento, a gente precisa mudar também burocracias, a gente precisa mudar esse processo. E daí eu quero entrar naquela pergunta que a gente alinhou ali, que está muito relacionada à gestão e tecnologia, que não adianta eu ter um monte de startup fazendo um monte de coisa incrível aqui dentro, eu trazer tecnologia para dentro, mas eu não ter alguém que consiga conduzir esse processo e nem treinar as pessoas suficientemente bem para que elas consigam aplicar aquilo, colocar no dia a dia, e aí sim ter o que essa tecnologia está proporcionando. Não, é perfeita introdução, Lucas. Só não precisava ter falado que a gente já tinha combinado isso, brincadeira. Mas quando a gente fala que a gente está interagindo com o ecossistema, a gente precisa entender que vão ter pontos de melhoria nessa interação. Por quê? Quando a gente trata principalmente com startups ou com ambientes que têm um jeito de lidar diferente do nosso, que no caso
a maior parte das empresas grandes tenta se privar de problemas, né? Tenta se resguardar de qualquer problema que tenha. Então, compliance, jurídico, e todos esses processos acabam levando a uma burocracia muito grande para tu, no final, acabar fazendo um piloto ou rodar algum tipo de projeto com uma empresa, né? E se a gente for ver, cara, tempo é crucial para uma startup. Então, se a gente entende com quem que a gente está se relacionando e vai impor os nossos modos de relacionamento, a gente já começa interagindo e começando errado com o ecossistema. Então, obviamente, a gente fez esse erro. Até a gente perceber, não demorou tanto para a gente perceber, era um erro muito latente, assim, até mesmo no time de inovações, para enfrentar todas essas burocracias e falar, gente, sério que a gente precisa de tudo isso? Pô, eu só quero rodar um piloto, eu quero 3 meses para eu rodar, ver os resultados, eu não posso demorar tudo isso só para fazer um contrato, sabe? Então, a gente entendeu isso, são estruturas internas que foram mudadas e estão sendo mudadas para facilitar essa agilidade que a gente tem em inovações, em projetos e nessas parcerias, né? Porque nada adianta a gente falar que o mundo está mudando rápido, que está tendo muitas soluções muito rápidas, se o meu processo para aplicar essas soluções são demorados, sabe? O que adianta eu aplicar algo que foi, sei lá, que foi mais boom, né, digamos assim, há 2 anos atrás eu comecei a aplicar hoje, sabe? Não faz muito sentido. A gente tem estruturas e processos que sejam factíveis ao andar das tecnologias, né? E tem esse lado contextual das startups também, que às vezes a gente fecha o contrato e a startup já fechou, ou ela falou assim, amigo, ela pivotou já não é mais a mesma solução, ela não consegue mais entregar pra gente, sabe? E eu já vi compliance de empresas grandes que é do tipo, bom, nós não podemos contratar porque essa empresa não existe há mais de 1 ano, por exemplo. Daí você fala, não, mas como assim? Dá para fazer, mas vai ser um processo mais longo e daí leva 3, 6 meses. E enquanto a grande corporação tá lá do tipo, eu tenho minha previsão de receita, eu tenho processos claros, o pessoal que está desenhando essa tecnologia, que está colocando na prática lá na startup, está numa maratona, está correndo contra o tempo para conseguir, às vezes, pagar as contas da casa e ainda assim entregar um bom produto, né? Então, acaba sendo até essa disparidade aí na visualização de tempo e esforço, né? E até expectativa, né? O que um está esperando do outro. Não, com certeza. Esse alinhamento de expectativa é muito primordial, assim, para qualquer interação, né? Até mesmo quando a gente vai falar de uma universidade ou algum projeto com alguma instituição, sabe? A gente tem que entender que qualquer approach vai criar uma expectativa neles, e vai criar uma expectativa a médio e longo prazo, sabe? Não o pessoal não imagina algo, não, eu estou fazendo approach com uma instituição X, não estou nem falando de empresa privada, né? Mas, cara, a gente tem que ter em mente que isso eles começam a levar em conta para os seus planejamentos, essa expectativa, esse bom planejamento, né? Porque no final você não quer ser conhecido como uma empresa que vai demorar para pagar, que vai demorar 1 ano para rodar um piloto, que vai demorar respostas para o pessoal, que não vai acabar fazendo essa gestão do relacionamento, né? Não, a gente quer essa reputação também, né? E essa reputação que não é só uma imagem, mas, cara, essa parte de give back faz total sentido em como a gente acaba agregando para os nossos parceiros, né? Então, quando até tu falou de matchmaking, identificação de problema e até muito que a gente acaba envolvendo de design, né, para fazer essa priorização de problemas dentro da companhia, a gente já fez isso externamente. Ano passado, a gente acabou tocando um projeto de design só para entender o ecossistema de Santa Catarina de startups, entender, cara, quais são as dores desse ecossistema, como a gente, como companhia, consegue contribuir para esse ecossistema. Então, eu acho que dá para fazer isso dos 2 lados, sabe? Quando tens uma cultura, e a gente até fala uma cultura do bem também, né? Em querer ajudar ambos os lados, a gente pode trazer o design para esses dois caminhos, né? Sim, legal demais. Porque também não adianta a gente falar de open innovation, mas na verdade eu estou só querendo essa tecnologia aqui dentro, né? Quando a gente fala de ecossistema, a gente está entendendo realmente desse crescimento conjunto, né? Onde a gente está fomentando o sistema mais do que as partes. E aí, entrando um pouquinho no outro tópico, quem está assistindo a gente, às vezes, não entendeu bem o conceito ainda de transformação digital, de indústria 4.0, e às vezes é mais fácil quando a gente olha para uma Ambev e fala assim, nossa, a Ambev faz inovação. E eles falam, nossa, que fácil para eles fazerem inovação com tanto budget, com tanta história, com tanta gente. E para mim, sabe, às vezes eu estou na minha empresa, na minha indústria pequena, ou que tá passando agora por,
tudo que a gente está vivendo em 2020, que não está sendo um processo fácil. O que é começar a falar de indústria 4.0 para quem ainda não está olhando para isso ou para quem está chegando agora? Não, perfeito. Eu acho que no meio de tanto que a gente está vendo falar de inovação, falar de tecnologia, a gente está esquecendo o principal, né? Que é o objetivo com que a gente quer com essa tecnologia, com essa solução. A gente não pode ficar cego a olhar uma tecnologia legal, que vai fornecer o melhor dashboard da vida, ou que vai, pô, isso é muito, muito, muito legal, olha isso, aplicação, etc., testou, beleza. Mas beleza, o que tu quer extrair com isso? Qual é o objetivo disso? Aonde que isso vai encaixar com os teus processos? Aonde que isso vai melhorar teus processos? Então, quando a gente vai falar de indústria 4.0, a gente tem que entender que a indústria 4.0 é um movimento, né? Não é meramente só essas tecnologias que são aplicadas em chão de fábrica, né? É um movimento que acabou sendo criado até na Alemanha e acaba sendo bastante acordos também governamentais para que esse movimento acabe ocorrendo. Então, acho que se a gente até procurar na internet, tem indústria4.0.gov.br, alguma coisa nesse sentido, conta um pouco de como está sendo esse movimento no Brasil. E as aplicações desse movimento da indústria 4.0 vão ser essas, como que a gente chama, não industrial applications, but industrial IoT, que acaba sendo realmente esses sensores que a gente consegue acabar colocando nessas máquinas que a gente tem no chão de fábrica. Mas o que a gente quer com essa tecnologia? O que a gente vai querer com esses sensores? A gente vai querer que eles capturem data, né, dados. E por que a gente quer esses dados? Porque a gente quer prevenção de algum possível problema nas nossas máquinas, de manutenção, prevenção de, se eu conseguir medir uma pressão, uma temperatura de algum equipamento, talvez eu consiga acabar fazendo gerenciamento de qualidade do meu produto. Então, o IoT vai ajudar a gente a conseguir dados da nossa indústria para ajudar a gente a controlar nossos processos, ter um melhor entendimento da nossa indústria, da nossa fábrica, e assim ajudar em alguma tomada de decisão. Seja, às vezes eu percebo, cara, eu tenho que parar essa linha de produção. Por quê? Porque, cara, tem essa máquina, não está funcionando bem, eu preciso fazer uma manutenção dela, isso vai acabar acarretando num prejuízo de toda a linha de produtos que eu estou fabricando. Então, é um pouco disso, sabe? A gente entendeu por que a gente está utilizando e não só estou aplicando IoT. Então, eu acho que isso a gente tem bem claro aqui dentro da companhia. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Perfeito. E até eu faço a ponte com a sua bio do LinkedIn, se não me engano, que foi onde eu vi, que você está falando que a tecnologia, ela não deve permitir somente a invenção de novas ferramentas, né? Mas que ela deve ser vista como algo que permite o lado humano se desenvolver, né? O fazer, o pensar, e que tudo isso tem que ser pensado com esses objetivos claros, né? Sim, é o empoderamento do humano através da tecnologia, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que têm muito medo do AI, etc. A gente tem vários livros e documentários que falam sobre isso. A gente tem que entender que a tecnologia tem que vir para o bem. E para o bem a gente tem que pensar que são nós, pessoas, porque no final tudo é isso. O design tu é focado no produto para uma pessoa, a tecnologia também. A tecnologia vai ser uma parte de um produto que a gente vai mirar no nosso principal cliente, que vão ser pessoas. Então, e como a Ambev tem uma cultura muito forte de sonho grande, de unir as pessoas, é um pouco, por isso, é um pouco a minha paixão por tecnologia e por pessoas, daí essa é a minha bio do LinkedIn. Que legal. Não, bem legal. E a gente estava falando sobre ter essa visualização de futuro, clara, né? Do tipo, ok, por que eu estou inovando? Todo mundo está falando de inovação e eu preciso entender agora como eu aplico isso a mim. E daí tem aquela frase do Lehman que ficou famosa, né? Eu não sei se ele estava no Experience da XP, e que ele falou que ele se sentia um dinossauro quando ele começava a olhar as novas startups, quando ele começava a olhar as novas tecnologias. E eu acho que é muito disso, né? Dessas pessoas que também estão à frente, que elas estão fazendo, e elas não são dinossauros, na verdade, porque elas estão puxando todo um mercado também. Mas o ponto principal, e daí eu até discordo do Lehman quando ele fala que ele é um dinossauro com viés negativo, assim,
porque não está relacionado exatamente a que tipo de tecnologia eu estou implantando ou a velocidade que eu estou andando, mas é o que eu estou fazendo, né? E aí a gente vê a inovação hoje, ela veio de fora para dentro muitas vezes, né? Então, a gente fala com muitas empresas aqui e tirando o coronavírus, né, que foi um grande impulsionador, aí, um catalisador de começar a olhar para a digitalização, para a inovação. Opa, agora eu vejo que é possível eu não gastar milhões com passagem de avião, por exemplo, porque eu posso fazer uma call. Ou que eu preciso digitalizar alguns processos de gestão que não estavam digitalizados. Mas em segundo lugar, aí, olhando para 2020, tirando a pandemia, a inovação é movida pela competitividade também. Então as pessoas às vezes estão paradas e olham para o concorrente e falam, caramba, ele está fazendo isso. E daí eu quero tentar emular o que ele está fazendo, porque eu acho que aquilo é bom ou que aquilo é necessário. Quando o processo, é claro que ele tem que ter o olhar de dentro para fora, a gente tem que estar olhando para o mercado, mas também a gente pode estar olhando para como eu sou mais eficiente, como eu melhoro a experiência do meu cliente, como eu melhoro, como eu trago mais conveniência para a vida do meu cliente, e esses fatores me tornando mais lucrativos ou me tornando tendo um NPS, uma visão do cliente melhor. Então essa abordagem, essa visão de dentro para fora, essa visão de conseguir trazer a inovação, sabendo aonde eu estou querendo chegar, do tipo, quero crescer, eu quero atender melhor os meus clientes, eu quero que seja ser mais competitivo, e para isso eu vou usar todas as ferramentas tecnológicas que podem me impulsionar. Então é muito legal ter essa visão. E aí, Mariana, eu queria falar com você também sobre a tal da cultura, né? Do tipo, a Ambev, eu acho que quando a gente fala de cultura, ela é uma das maiores referências, assim, quando você lê Sonho Grande, você chega a se assustar e falar, caramba, como essa galera trabalha dessa forma, como eles conseguem descer isso para toda a companhia, essa busca por resultados constantes, esse sangue no olho que todo mundo tem. E daí quando a gente começa a falar de cultura da inovação, a gente fala que não é só a busca por resultados, mas essa busca pelo novo, essa busca pela a melhoria contínua e bebendo de todas as fontes que estão aí, né? Como que você vê a cultura da inovação na Ambev hoje? E como que você também passa isso para quem está assistindo a gente que está começando a pensar em tecnologia, que está começando a pensar em inovação para dentro das próprias indústrias? Não, perfeito. Eu concordo com tudo que tu falou, até mesmo de não concordar com o Lema quando ele fala que ele é um dinossauro. Cara, para mim é basicamente ele entende o mercado e ele sabe que hoje é importante que as empresas estejam olhando e aplicando inovação para que elas continuem se tornando competitivas. Talvez ele não vai ser a pessoa que vai entender das maiores frentes de inovação possível, mas ele vai entender o que deve ser feito e qual que é o direcionamento que ele deveria dar para uma empresa fazer isso. Então, perfeito. Esse apoio da liderança é muito importante, né, para dar esse direcionamento, para dar esse viés e essa tranquilidade para que os times, né, as pessoas que acabam ficando embaixo, né, quando a gente olha uma companhia, acaba sendo muito essa estrutura horizontal, mas vertical ao mesmo tempo, né, dependendo de como ela é arquitetada, né, e isso acaba sendo muito importante. Então, concordo contigo, o Lema não é dinossauro, e sobre o coronavírus, cara, com certeza foi um divisor de águas, mas quando a gente vai falar, e tu citou muito bem sobre fazer muito esse de fora para dentro, mas também de dentro para fora, né? E quando a gente fala em Open Innovation, isso também é muito importante, tá? É tu entender quais são as tuas capabilities ou quais são as tuas habilidades que tu também consegue trazer para fora. Pô, às vezes tu não precisa vender teu produto principal, mas tu tens muitas experiências para vender um produto secundário, um produto terciário, como tu traz isso de dentro para fora, sabe? Então, isso é muito importante. Isso são coisas que, quando a gente olha para o Open Innovation, muitas empresas ou muitas pessoas esquecem de olhar. O que tu consegue trazer para fora, além de só pegar de fora para dentro. E sobre cultura, cara, cultura é o primeiro passo, sabe? Eu acho que eu diria cultura e esses processos e ferramentas factíveis, né? Porque quando tu vai escolher, principalmente quando a gente vai escolher talentos ou ver pessoas para compor o time, a gente vai olhar muito como que é a característica dessa pessoa, sabe? Ela tem que ser adaptada, ela tem que ser uma pessoa adaptável, ela tem que ser aquela pessoa, tipo, com fome de conhecimento, de criar
aprender, se desenvolver, sabe? E essa cultura cultura de design, cultura dessa um pouco mais dessa transformação mais ágil, ela é importante porque ela começa basicamente como a gente foi criado e nosso processo educacional acaba fazendo com que a gente tenha uma cabeça muito programada, né? E essa nova cultura que acaba entrando é muito da gente pensar pequeno, que acaba sendo muito essa cultura do MVP que tu também já citou um pouco antes. Então, a gente entender que as metas que a gente tem acabam também não induzindo as pessoas a querer inovar, isso é cultura também. Cara, as pessoas do meu time precisam começar a pensar que talvez não só na meta de amanhã, ou na meta de hoje, ou nas obrigações de hoje e de amanhã, mas que elas precisam ter esse tempo e esse olhar para como elas conseguem melhorar algum processo já existente, sabe? Excelente. Não sou eu que vou identificar o que está acontecendo, às vezes, num time de vendas ou num centro de distribuição. Eu vou conseguir ajudar as pessoas a conseguir identificar. Isso a gente vai usar ferramentas e frameworks para ajudarem nisso. Mas quem vai saber sentir são aquelas pessoas. Essas pessoas, elas têm que começar a estar com os olhos abertos, a visão aberta, para querer testar e entender novos tipos de processo, fluxograma, ou adaptações que eles podem fazer para esse processo deles, para acabarem otimizando, né? E não coisa dessa caixa fechada de não, eu preciso fazer isso porque esse é o fluxograma e esse é o processo. Eu lembro que quando eu entrei na companhia, na Ambev, eu fui fazer um patrocínio, um evento, e eu até falei, gente, mas será mesmo que tudo isso é necessário? Eu até tinha sugerido algumas otimizações, né, para o pessoal, e na época o pessoal não estava muito com essa cabeça de, não, mas é assim, tem que ser, porque é compliance, não sei o quê, blá, blá. E alguns meses depois a gente já mudou o processo, sabe? Então, é um pouco disso e é um pouco da gente dar abertura para as pessoas pensarem desse jeito, pensarem fora dessa caixa. Então, essa parte de cultura, botar mais aprendizados de design para as pessoas, e um pouco desses experimentos com MVPs e processos diferentes e otimizações diferentes que eles possam trazer, pode ajudar muito a um desenvolvimento transversal da companhia, né? E não apenas alguns pilares. Perfeito. A gente costuma brincar que se em algum momento da história a gente buscava contratar pessoas que não questionassem muito, né? Que a gente que aceitassem um porquê sim, um porquê não. Hoje a gente está procurando o oposto, né? Eu quero que pessoas que cheguem para mim e falem assim, cara, por que a gente faz assim? Você já olhou dessa forma, você já trouxe esse outro viés? E assim como você trouxe o ponto da educação, não é natural, né? Porque a gente educou, criou as nossas vagas, inclusive os setores, as áreas de formas muito bem estruturadas. Aqui tem um fluxograma, claro, que esse organograma é assim, e você executa dessa forma. E nenhuma empresa vai sobreviver com essa mentalidade, sem questionamento, sem procurar novas formas de fazer as entregas, sem procurar novas formas de melhoria, sem procurar novos horizontes. E daí, para a gente ir caminhando para o nosso fechamento, eu queria até ouvir de você, assim, do que você já viu. Eu sei que você esteve em outras empresas já, inclusive startups, mas de olhar para a Ambev hoje e aí em todos os setores, sabe? Do tipo, a gente brinca que o ideal de uma empresa é que ela não tenha uma área de inovação mais, porque todos estão bebendo da inovação constantemente, né? Isso está um fluxo diário. Onde se ouve falar de inovação na Ambev? Em quais áreas? Em quais áreas as pessoas já se permitem fazer diferente e questionar a burocracia? Eu sei que vocês estão num ritmo acelerado para a inovação e queria saber o quanto vocês hoje já avançaram a ponto de falar, cara, o pessoal lá de operações, o pessoal de logística, o pessoal de marketing muito para frente ainda, mas o pessoal de compliance está entendendo isso e está adotando um novo ritmo. Não, com certeza, é bizarro, assim, só em 2 anos eu consigo ver uma mudança e uma aceleração que eu não imaginaria no dia que eu realmente entrei na Ambev. Em 2 anos eu não imaginaria que a gente se transformaria e melhoraria tanto e teria um olhar tanto para inovações como a gente tem hoje. Como até mesmo já expliquei um pouco das áreas, de como acaba funcionando, cara, é uma estrutura muito grande para dar vazão para qualquer tipo de melhoria que a gente tenha em qualquer tipo de área, seja novos líquidos, seja em novos canais de
de vendas com nossos clientes, seja em tecnologias para fora, né, de vendas para fora, mais B2B, seja realmente para áreas de business. Só que aí, se a gente for olhar realmente para a estrutura mais Ambev e áreas de negócios, eu acho que uma que eu posso falar disparado, assim, que está até com uma nova estrutura que a gente chama de Logco, é a área de logística, porque a gente sabe como logística é uma peça fundamental, e às vezes a gente pode até falar, cara, onde tem Ambev, onde tem Brasil tem Ambev, né? Porque é uma logística, assim, que são muitas variáveis, é um negócio muito complexo, e se tu não busca melhorar e otimizar esse processo, tu perde muito, né? E tu perde muito entregar para o teu cliente. Então, a gente tem essa nova estrutura chamada de Logco, que é uma estrutura só para olhar inovações em logística. Então, legal. São chapters estruturados, são times estruturados para fazer pilotos, para levar esses desafios bem detalhados, né? Porque um ponto de atenção muito grande até para empresas que vão buscar esse apoio no ecossistema, parceria, né, até com os hubs, é como tu vai chegar com um desafio, sabe? Porque um desafio mais estruturado vai te trazer um scouting, né, uma busca de empresas que não vai estar no escopo que tu queria, sabe? E aí a gente tem essa falha e esse gap no tempo. Porque tu vai, vamos supor, vai fazer um pitch day, vai fazer uma conversa com empresas que não estão direcionadas para o escopo que tu definiu, porque tu deixou tão amplo, ou tu não especificou tanto, e isso é maturidade, né? Tu vai ganhando com o tempo, e tu vai entendendo. Por isso que as ferramentas e o design é tão importante, para esse mapeamento e essa priorização dos desafios. E hoje eu posso falar, assim, com certeza que, cara, a gente tem muitas áreas procurando a gente tem níveis de maturidade diferentes entre as áreas, que nem eu falei agora, logística com certeza está disparado bem à frente, supply também, bastante inovação, porque são coisas fundamentais para a gente, como toda a companhia, mas são onde a gente se destaca muito, né? A eficácia da Ambev, a logística da Ambev, só que nosso jurídico, nosso financeiro, nosso RH, estão sempre constantemente procurando a gente, querendo melhorar seus processos, sabe? Então, hoje eu acho que a cultura da empresa está muito bem encaminhada para que as áreas em algum momento cheguem a ter uma mesma maturidade, sabe? Mas óbvio que hoje a gente tem maturidades diferentes. Aí eu não sei se eu respondi um pouco a tua resposta, mas eu acho que eu consigo trazer um pouco dessas duas áreas aqui pra gente. Não, excelente. Respondeu muito. E, Mariana, eu só agradeço demais pelo teu tempo, essa meia hora que é muito rica. Bom, para mim, porque eu acho que eu sou o que mais aprendo nesse processo, mas para todo mundo que está assistindo, que está acompanhando a gente aqui. E daí quero até deixar esse espaço para você, se você quiser convidar as pessoas para te conhecer, acessar seu LinkedIn ou conhecer a área de inovação da Ambev. Quem gostou desse papo e quer saber mais, o que fazer? Não, muito, muito obrigada, gente, pelo convite. Espero que esse talk seja muito útil para todos que estejam assistindo. Eu acho que são os últimos pontos aí para a galera anotar e não esquecer. É que, primeiro, inovação tem a ver com estrutura e processos factíveis que vão te permitir acelerar e permitir interagir, né, com todo esse ecossistema e com inovação. A cultura de experimentação é muito importante. Então, cara, a gente tem que ter... tem que ser adepto a essa cultura, tem que testar pequeno, tem que aprender, tem que permitir com que os times façam isso transversalmente, não apenas uma área. O apoio da liderança vai ser fundamental para isso. Legal. E com certeza, dar autonomia e esse ambiente de confiança para as pessoas poderem inovar, né? Fazer com que as pessoas se sintam à vontade para testar. Então, isso é fundamental. Então, eu acho que eu falaria isso como minhas últimas palavras aqui. A gente podia marcar mais 3 horas de entrevista só para abordar esses outros 3 tópicos aí, né? Não, com certeza. Podemos marcar uma próxima vez. Se o pessoal gostar, estou aberta. Mas eu acho que é isso. Agradecer a todos que ouviram a gente. Agradecer tu também, Lucas. É um prazer ter te conhecido aqui. Primeiro dia que a gente se falou e já fizemos um talk super legal. E caso alguém queira falar comigo, tem meu LinkedIn, eu acho que o pessoal vai deixar aqui, tem meu LinkedIn, tem meu Instagram, podem falar comigo. A gente sempre responde quando dá, não na mesma hora, mas a gente sempre responde. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada, gente. Obrigado a você. Gente, em breve teremos mais entrevistas como essa. Esperamos que você tenha gostado muito. Sigam a Mariana, sigam a SMV Brasil, sigam a AAA, a Clint, a Nel e a Pessoalize.
Vamos fazer disso muito mais do que esse papo onde a gente leva para você, essa troca também. Então deixa seus comentários, conta o que você achou e espero que em breve a gente esteja junto de novo. Obrigado, Mariana, obrigado a todo mundo que esteve com a gente e até a próxima. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.